Boa noite, videira. Mais uma vez, os irmãos podem se assentar. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Para mim é uma honra poder estar na casa de Deus, principalmente aqui na Igreja Batista Videira, que é um lugar onde eu me sinto bem, é o meu lar, é onde eu fui acolhido. E que o Senhor possa estar nessa noite abençoando cada um dos irmãos, possa estar abençoando a vida de vocês, e que o Senhor possa também falar ao coração de vocês aquilo que Ele deseja falar nessa noite. Amém? Então, antes de nós entrarmos na nossa palavra, eu já queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. A gente vai ler a partir do verso 1. Então, você já quiser ir abrindo a sua Bíblia aí, já deixar preparado para marcar. João, capítulo 21, a partir do verso 1. E antes de nós entrarmos nessa palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, para que nós pudéssemos pedir ao Senhor que Ele fale conosco nessa noite, tudo aquilo que Ele deseja falar, que você possa nesse momento abrir o seu coração e se entregar diante do Senhor realmente. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, Deus, compartilhando aqui da Tua palavra, Deus, louvando e adorando ao Teu nome, Deus. Agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir e receber do Teu amor, do Teu Espírito e de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, Pai, que possamos estar dispostos a ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, e que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, tudo aquilo que o Senhor deseja falar a nós, que o Senhor não nos esconda nada, Pai, mas que nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tiver para nos entregar nessa noite. Nós pedimos, Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, e que isso não seja o suficiente para nos separar do Senhor, Deus. Sabemos que nada pode nos separar do Teu amor, e por isso nós pedimos que o Senhor nessa noite fale conosco tudo aquilo que for da Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Como já tem um ditado popular que diz, a vida é feita de escolhas. Então, nós, o tempo inteiro, estamos fazendo escolhas. Eu acho que não tem um dia sequer na nossa vida que a gente não precise fazer alguma escolha. Porém, tem algumas escolhas que são mais simples, algumas escolhas que você faz e que não vai influenciar tanto. Por exemplo, você vai chegar no final do culto, vai querer comer um salgadinho, você vai ali, vai querer escolher qual que você vai comer. Essa escolha não é muito relevante na sua vida. Qualquer salgado que você comer, você vai estar satisfeito, você vai estar feliz e vai sair de barriga cheia. Mas tem outras decisões que são muito importantes na nossa vida. Tem decisões que influenciam completamente no nosso futuro, no nosso estilo de vida. Grande parte das escolhas que a gente faz determinam o nosso futuro, definem qual é o nosso estilo de vida, qual é o nosso modo de viver. Só que existem escolhas na nossa vida que só nós podemos fazer. Existem escolhas que ninguém pode fazer por nós, que ninguém pode fazer no nosso lugar, ninguém pode decidir pela gente, ninguém pode ajudar a gente a decidir. É diferente quando a gente compra uma roupa e a gente pergunta para alguém, e aí, ficou bom? O que você acha? Levo? Não levo? Mas tem decisões que são tão importantes que só nós podemos fazer. E hoje a gente vai ver um momento da vida do apóstolo Pedro, onde ele também passou por uma situação que ele precisava fazer uma escolha que ia refletir não só na vida dele, mas no futuro também de outras pessoas, de muitos que viriam depois dele, e inclusive no nosso futuro. É isso mesmo, uma decisão que influenciou até mesmo na vida que nós temos hoje, no nosso dia de hoje. Bom, então primeiro, antes de falar qual foi essa escolha que Pedro fez, qual foi essa escolha tão pessoal que Pedro fez, eu queria que a gente pudesse primeiro entender o contexto, entender qual é a situação, o que é que estava se passando com Pedro nessa situação onde ele fez uma escolha tão importante. Então, João, capítulo 21, a partir do verso 1. Você que já abriu sua Bíblia, você que não abriu ainda, pode abrir aí, João, capítulo 21, verso 1. Eu vou pedir, o pessoal da mídia aí, tem a versão NVI? Tem como colocar aí, por favor?
que aí a gente acompanha aqui todos numa mesma versão, uma versão um pouquinho com a linguagem um pouco mais adaptada para os dias de hoje. Foi? Tá, beleza. Então, vamos lá. Se a versão dos irmãos estiverem um pouco diferente da minha, vocês acompanham aqui comigo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Bom, diante dessa situação, nós já conseguimos entender qual era a situação que aconteceu ali. Jesus já havia sido crucificado e já havia ressuscitado. E Jesus já havia, inclusive, aparecido aos discípulos 2 vezes. E essa seria a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Porém, curiosamente, Jesus apareceu, os discípulos olharam, Pedro olhou de lá do barco, viu Jesus na praia e não reconheceu Jesus. Aí você pode ficar se perguntando: peraí, como assim? O cara andou com Jesus 3 anos, passava o dia com Jesus, pescava com Jesus, pregava a palavra com Jesus, dormia com Jesus e não reconheceu Jesus. 3 anos andando junto com a pessoa, viu e não reconheceu. Irmãos, é exatamente isso que aconteceu. Então, nessa situação, Jesus já não estava mais com os discípulos. Naquele momento, os discípulos já estavam caminhando só, porque Jesus já havia sido ressuscitado, Jesus já não estava mais ali entre eles. E aí eu queria que você observasse quais as atitudes. Jesus já não estava mais ali para ensiná-los, Jesus já não estava mais ali para fazer os milagres junto com eles. Então, Pedro decidiu tomar algumas atitudes que acabaram distanciando ele de Jesus. Algumas atitudes que, inclusive, fizeram com que ele visse Jesus na praia e não reconhecesse. Então, hoje a gente vai dar uma olhada em quais foram essas atitudes que Pedro teve, que levaram ele a se afastar de Jesus, a tal ponto de ver Jesus na praia e não reconhecer Jesus. Bom, a primeira situação que a gente vê, depois que eles já não estavam mais com Jesus, a primeira coisa que o texto relata é que Pedro decidiu voltar para a antiga vida dele. Ele era pescador antes de conhecer Jesus. Quando Jesus conheceu ele, quando ele encontrou Jesus, Jesus disse: olha, vem comigo, porque agora você não vai mais ser pescador. Agora você vai ser pescador de homens, vai ser pescador de vidas, você vai ganhar almas para o reino de Deus. Mas, quando Jesus já não estava mais ali, quando Jesus ressuscitou, ele decidiu: vou pescar, vou voltar a pescar. Jesus não está mais aqui. Quem é que vai ensinar a gente? Quem é que vai fazer os milagres? Quem é que vai pregar junto com a gente? Bom, se Jesus não está mais aqui, vou voltar a pescar. Vou voltar para a minha vida antiga.
e decidiu voltar a ser pescador, voltar para o que ele fazia antes, voltar para o seu ofício anterior. E além de tudo isso, a gente vê o seguinte: Pedro, naquele momento, estava sem rumo. Pedro estava totalmente desorientado sem Jesus. Ele chegava ali numa situação onde Jesus não estava mais ali. O que eu faço? Eu prego? Eu ensino? Eu volto a pescar? Eu faço milagre? Será que eu consigo fazer milagre sem Jesus? Pedro ficou totalmente desorientado. Quantos de nós passamos por essa situação na nossa vida? Quando a gente está com Jesus, tudo é muito simples. Quando a gente está com Jesus presente na nossa vida, com a presença de Jesus na nossa vida, a gente sabe que, independente de qual é a situação, Jesus está ali com a gente. A gente se sente confortável, a gente se sente seguro, a gente sabe que Ele vai estar ali com a gente em qualquer situação. Mas e quando a presença de Jesus não está com a gente? Como que a gente se sente? Muitas vezes acontece isso. Quando a presença de Jesus não está na nossa vida, a gente quer voltar para a nossa vida antiga. Quando a presença de Jesus não está mais ali com a gente, quando a gente não sente mais a presença de Jesus, a gente quer voltar para o que a gente fazia antes. Quantos de nós não fazemos isso? Deixamos de sentir, de presenciar ali Jesus, e aí vamos se afastando. Ficamos desorientados, sem saber o que fazer. E agora? O que eu faço? Eu canto no ministério de louvor? Eu prego, eu ajudo na recepção, eu evangelizo, eu oro, eu vou no monte, eu faço jejum, o que eu faço? A gente fica sem orientação. É isso que acontece quando Jesus não está mais na nossa vida. Quando a gente não sente mais a presença de Jesus ali, a gente fica assim, sem rumo. Uma prova de que Pedro estava tão sem rumo, sem Jesus, que o que ele fez? Voltou a pescar. Não, vou voltar para a minha antiga vida, vou pescar, que é o que eu sei fazer, é o que eu tenho segurança. Quando Pedro voltou para pescar, passou a noite inteira pescando, a noite inteira, e não pescou nada. Aí eu pergunto para vocês, um cara, pescador, nasceu de uma família de pescadores, desde pequeno ele aprendeu a pescar, passou a vida toda, a vida inteira pescando, aí ele vai para o mar, passa uma noite inteira, madrugada inteira pescando, e não pega nada. E não consegue pescar nada. Ele era pescador e já não conseguia nem pescar peixe, que era o que ele sabia fazer de melhor. A tal ponto que Pedro estava desorientado. Sem Jesus ali, ele ficou totalmente... E agora? O que eu faço? Eu pesco, não sabia mais pescar, não sabia se orava, não sabia se evangelizava, se fazia milagre, totalmente perdido. E a situação só muda no momento em que Jesus chega ali. Se você acompanhar lá no verso 6 tem como colocar aí? João 21, no verso 6. Jesus diz o seguinte: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Olha só a diferença. Estavam totalmente perdidos. Pedro não sabia, estava sem pé nem cabeça, todo desorientado. Chegou no mar, não conseguia pescar, que era o que ele sabia fazer. Jesus chega e diz só o seguinte, só dá uma orientação para ele. Pedro, joga a rede lá do outro lado, joga do lado direito. Pedro volta para o mar, joga a rede do lado direito, pega tanto peixe que ele não consegue carregar. Pega tanto peixe que, com a ajuda dos outros discípulos, ele não consegue trazer os peixes. Olha a diferença de uma única orientação de Jesus. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, não passou? Quando a gente fica sem Jesus, quando a gente sente que a presença de Jesus não está mais ali, quando a gente sente que Jesus já não está mais ali com a gente fica sem rumo, não sabe o que fazer. Até que Jesus aparece, dá uma única orientação e a situação vira de cabeça para baixo e tudo muda, e tudo fica diferente. Quantas vezes? E é a partir desse momento, quando Jesus chega, dá uma orientação que tudo começa a mudar. É a partir do momento que Jesus aparece, é então que Pedro começa a tomar atitudes que iam mudar o rumo dessa história dele. Ele podia ficar ali, o ex-discípulo de Jesus, que agora não tem mais Jesus com ele,
e aí não sabe o que fazer, ia ficar ali, o pescador que não sabe pescar peixe, o pescador que não consegue pescar, e essa ia ser a vida dele. Mas, quando Jesus aparece, o rumo da história muda completamente. Quando Jesus chega e dá uma única orientação, Pedro então começa a tomar um monte de atitudes, começa a tomar seguidas atitudes que fazem o rumo dessa história mudar. Então hoje nós vamos ver quais foram essas escolhas que Pedro tomou, que fez com que tudo mudasse. Bom, eu queria que você continuasse lendo comigo a partir do verso 15. Diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: então, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. É isso que o versículo diz. Pedro ficou magoado, ficou chateado. 3 vezes Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Me ama de verdade? Ama mesmo? Pedro: eu amo, mestre. Tem certeza, Pedro? Você me ama? Eu amo, mestre. Estou falando para você que eu amo. Tem certeza? Você me ama? E Pedro ficou magoado. E continuando, diz o seguinte: por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Pedro lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e que o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse discípulo, para os irmãos que não sabem, no caso era João. Pedro viu e perguntou: Senhor, e ele? E respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Bom, é nesse momento que a gente vê toda a situação mudar. É nesse momento que a gente vê toda a situação mudar. Pedro estava ali na praia, voltou a pescar, sem rumo, entra no seu barco, volta para o mar, passa a noite tentando pescar e não consegue pescar nada. Já tinha visto Jesus na praia e não reconheceu que era Jesus. Quando Jesus vira para ele e diz: vocês conseguiram pescar alguma coisa? Ele fala: nada. Não conseguimos pescar nada. E ele diz: não, volta lá, joga a rede do lado direito do barco, vocês vão conseguir. Pedro volta, joga a rede do lado direito do barco, pega muito peixe. Logo depois é dito que os discípulos nem tinham coragem de perguntar se ele era o Jesus, se ele era o mestre, porque eles sabiam que outra pessoa veria eles pescando, daria uma orientação tão certeira, a ponto de eles pescarem e vinha aquela quantidade de peixe. Eles sabiam que ali era acontecendo um milagre e que só Jesus podia fazer aquele milagre. E nesse momento a gente vê uma atitude muito curiosa de Pedro, porque logo depois que Pedro percebe que é Jesus, quando ele pega, puxa a rede para dentro do barco e vê a rede cheia de peixe, ele se toca: peraí, é Jesus. É Jesus. E o texto diz que no momento em que ele percebe que é Jesus, no momento em que ele se dá conta, João vira para ele e fala: é Jesus, é o mestre. Na mesma hora que João fala para ele que é Jesus, o que Pedro faz? Pula de alegria: Jesus, vamos voltar com o barco que eu quero encontrar com Jesus, não? Sabe o que Pedro faz? Pegou a capa dele, escondeu aqui, cobriu a cabeça,
pulou no mar. Pulou no mar. Pode pensar, o cara é meio doido. Se Jesus está lá, por que ele não volta para encontrar Jesus? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que ele não voltou para encontrar com Jesus? Porque naquele momento ele se sente constrangido. Porque naquele momento ele percebe que Jesus estava ali o tempo todo e ele não reconheceu que era Jesus. Naquele momento Pedro pensa, peraí, 3 anos com um mestre e eu não reconheci que era ele na praia. Jesus está dali olhando, sabe que ele me deu uma missão. Eu sei que Jesus me deu uma missão, ide, fazer discípulos em todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eu voltei a pescar. E Jesus está lá, ó. Jesus está ali, me olhando, vendo que eu deixei de fazer o que ele mandou, eu estou pescando, voltei para a minha vida antiga. Naquele momento, Pedro se constrange de tal maneira que a vergonha é tão grande que ele esconde o rosto com a capa e pula no mar para fugir de Jesus. De tamanha era a vergonha, de tamanho era o constrangimento. Mas é nesse momento que Pedro faz a primeira escolha que vai refletir no futuro dele. Porque é nesse momento que Pedro reconhece o seu erro e se arrepende. É nesse momento que ele percebe, peraí, olha o que eu estou fazendo. Jesus ainda está aqui. Eu achei que Jesus já não estava mais aqui, eu achei que a presença de Jesus já não estava mais aqui. E ele está aqui. Ele está ali me esperando. E eu estou aqui voltando a fazer o que eu fazia antes. Nesse momento ele se arrepende amargamente. Pula no mar. Quando ele percebeu, ele se esconde, pula no mar. Só que o que Pedro não sabia é que Jesus não estava esperando para condenar ele. Jesus não estava na praia sentado com o braço cruzado esperando Pedro chegar para falar, ah, Pedro, bonito, né? Mandei você fazer e você está pescando. Não. Jesus estava na beira da praia esperando Pedro chegar com um banquete. Eles nem tinham chegado com peixe, Jesus já estava com o peixe assando e com o pão, esperando eles chegarem para comer junto com eles. Jesus estava ali esperando só ele voltar para se consertar. E nesse momento que Pedro pula na água, eu não sei vocês, mas eu acho que quando Pedro mergulhou ali na água, de repente na água gelada ali do mar, ele despertou ali com a água gelada e se dá conta. Acho que quando ele entrou no mar, ele esfriou a cabeça e percebeu o que ele estava fazendo, conseguiu realinhar sua mente e pensou, peraí, Jesus está lá na beira da praia. Se Jesus já me perdoou tantas vezes, se eu já errei tantas vezes, e ele me ajudou a me consertar, eu posso ir de novo. E eu não sei se o mergulho dele na água foi de propósito para dar uma arejada, ou se foi só por vergonha mesmo de encontrar com Jesus. De repente ele pretendia ir nadando e fugir para outra praia. Mas o que eu sei é que nesse momento, Pedro se dá conta do que ele estava fazendo e percebe que se ele voltasse, Jesus ia estar pronto para receber ele. Eu te pergunto na sua vida, será que você não está passando por esse mesmo momento que Pedro? Será que na sua vida você não está num momento onde você acha que a presença de Deus já não está mais com você? Você acha que Jesus já não está mais ali? Porque você não está vendo Jesus. Você não está sentindo Jesus. Você não escuta Jesus falar com você e você pensa, espera aí, a presença de Jesus já não está mais aqui. Quando na verdade Jesus está te esperando na praia. Quando na verdade Jesus está esperando você vir para ele te receber e falar, não, vamos tentar de novo? Vamos acertar, vamos realinhar agora? E você está pensando, não, Jesus não está aqui, voltando para a sua vida antiga, voltando para o pecado, voltando para o seu antigo estilo de vida. Quem sabe você não está tentando fugir, está desorientado, sem saber o que fazer, não sabe se volta para o pecado, se fica na igreja, fica meio lá, meio cá, vem de vez em quando, um dia ora, no outro dia não ora, um dia está perto de Deus, no outro dia você acha que é a pior pessoa do mundo. E aí, será que você não está passando por esse momento? Pedro, naquele instante que ele mergulha na água, ele percebe, peraí, Jesus está disposto a me perdoar, Jesus está disposto a me receber. E você? Quem sabe hoje esse não é o banho de água fria que você precisa para despertar?
e perceber que Jesus está te esperando na beira da praia, que Jesus está lá esperando para te receber e começar de novo. Logo depois disso, a Bíblia diz que Pedro voltou para a praia. Voltou nadando e chegou na praia. E quando ele chega, os discípulos já estão lá sentados e Jesus está lá comendo com eles. Jesus diz: vem, Pedro, senta aqui com a gente. Vamos comer, vamos conversar, senta aí com a gente. Estava te esperando. E quando ele chega, então, que aparece a segunda escolha que vai fazer a diferença na vida de Pedro. Quando ele chega, Jesus faz com que Pedro tome uma decisão. Você pode não ter percebido, mas Jesus ali deu uma chamada em Pedro. Quando Pedro chega, ele fala: olha, Pedro, me diz uma coisa, você me ama de verdade? Pedro fala: não, mestre, claro. Que pergunta, é claro que eu amo. Jesus fala: tá bom, Pedro, então se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Passado um tempo, Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama mesmo? Pedro fala: Jesus, é claro que eu amo, o Senhor sabe. E ele fala: tá bom, então cuida das minhas ovelhas. E a terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tem certeza? Você me ama mesmo? Pedro fala: possível? De novo? Está duvidando de mim, mestre? É claro que eu te amo. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus diz: nesse caso, cuida das minhas ovelhas. O que Pedro não estava entendendo ali é que Jesus estava fazendo ele fazer uma escolha. Jesus estava colocando uma escolha diante dele. Pedro sabia a missão que Deus tinha dado para ele. Olha só, vocês vão me seguir, vocês vão levar a palavra para outras pessoas, vocês vão fazer discípulos por onde vocês passarem, vocês vão batizar essas pessoas. Mas Pedro não estava fazendo isso. Pedro estava voltando a pescar, Pedro estava fazendo qualquer outra coisa, menos o que Jesus mandou. E ali Jesus estava colocando uma escolha diante dele. Olha só, Pedro, você tem a escolha de me seguir. Você tem a escolha de cumprir a missão que eu te dei. Você sabe que se você precisar, eu vou estar sempre aqui esperando para te ajudar. Mas você precisa cumprir a missão que eu te dei. É uma escolha que você tem. Jesus não obrigou Pedro a nada. Se Jesus quisesse obrigar, ele teria falado: Pedro, como é que é? Eu te dei uma missão e você está aí pescando? Eu te dei uma missão e você está aí dando mergulho na água quando deveria estar levando a palavra para outras pessoas? Mas não, Jesus só pergunta: Pedro, tem certeza que você me ama? Ali é um momento para Pedro refletir: peraí, será que eu amo Jesus de verdade mesmo? E se eu amo, por que eu não estou fazendo a missão que ele me deu? Se eu realmente amo a Jesus, por que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Sabe por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro? Não é porque Jesus estava duvidando de Pedro, nem porque Jesus era surdo e não escutou direito o que Pedro falou. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro porque ele precisava que Pedro tivesse certeza do que ele queria. Quando ele pergunta uma vez, de repente Pedro pensou e respondeu sem nem pensar muito: Pedro, você me ama? Claro, mestre, você é meu amigo, 3 anos junto, pô, amizade aqui, ó, estamos juntos. Mas não parou para pensar nas consequências. Então Jesus pergunta de novo e de repente quando Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você realmente me ama? Aí Pedro já pensa: mestre, está perguntando de novo por quê? Eu já falei que eu amo. Eu amo o Senhor. Mas Jesus diz: então, cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta a terceira vez e Pedro já pensa: mestre, será que Jesus está duvidando de mim? É o que passa na cabeça de Pedro. Fala que Pedro ficou chateado. Você pode ler o texto e pensar: peraí, por que Pedro ficou chateado? Jesus não falou nada demais. Jesus ofendeu Pedro em algum momento? Jesus chamou Pedro de mentiroso? Falou que era mentira, que Pedro estava contando história, que não amava nada? Não. Jesus só perguntou: Pedro, você me ama de verdade? E ele já ficou magoado. Sabe por quê? Porque eu acho que naquele momento ele ficou pensando: peraí, será que Jesus sabe que eu não amo tanto assim? Será que Jesus está pensando se eu amo ou não? Porque eu não estou cumprindo o que ele falou para eu cumprir? Porque eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo?
Quando Jesus pergunta a terceira vez, é quando Pedro para pensar, peraí, por que Jesus está me perguntando 3 vezes? Será que eu realmente amo? Jesus está dizendo que se eu amo de verdade, eu tenho que cuidar das ovelhas dele. Se eu amo de verdade, eu tenho que cuidar dos filhos de Deus. Jesus faz essa afirmação 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para que Pedro confirmasse no seu coração: eu realmente amo Jesus e eu preciso fazer isso. Ali foi um momento onde Pedro precisava tomar uma decisão. É a terceira escolha que Pedro precisa fazer ali. Se ele quisesse realmente seguir a Jesus, ele tinha que abandonar as coisas que ele queria. Não tem como. Como é que ele ia seguir a Jesus, fazer o que Jesus queria e ficar pescando? Como é que ele ia fazer? Levar a palavra para outras pessoas e ficar lá no mar, nadando, pegando um bronze? Não tem como. Ele tinha que fazer uma escolha. Se ele quisesse realmente servir a Jesus, ele precisava abrir mão das coisas que ele queria. Ele precisava entender que ele tinha que abrir mão das vontades dele, do conforto dele, para cumprir a missão de Jesus. E a pergunta é, será que a gente está disposto a isso, a fazer essa escolha? Será que a gente está disposto a realmente abrir mão do nosso conforto, abrir mão do que é agradável para a gente, para seguir a Jesus? E aí? Será que a gente está disposto a abrir mão do nosso tempo? Do tempo que a gente tem de folga, do tempo que a gente tem livre, para servir a Jesus aqui na casa do Senhor? Ou para servir a Jesus, levando a palavra para as pessoas que precisam ouvir? Será que a gente está disposto a abrir mão, às vezes até mesmo, da nossa imagem pessoal? Né? Porque às vezes você vai chegar num ambiente onde você precisa falar de Jesus para as pessoas, mas você vai pensar, peraí, se eu falar de Jesus aqui, as pessoas vão falar que eu sou meio chato, né? Falar que, pô, estou sendo inconveniente, falar de Jesus aqui em um lugar. E aí, será que você está disposto a passar por isso para cumprir a missão que Jesus te deu? Será que você está disposto a chegar numa festa e ser o único da festa que não ri das piadas sujas? Será que você está disposto a chegar numa festa e você ser o único da festa que não dança as músicas que tocam, porque são coisas que desagradam ao Senhor? Será que você está disposto a abrir mão de tudo isso para servir a Jesus? É uma escolha que você tem que fazer. Você não é obrigado a escolher seguir Jesus. É uma decisão que Ele te dá. É uma escolha que Ele te oferece. Mas você tem que ter a ciência. Será que você ama Jesus de verdade? Será que você ama Jesus verdadeiramente a ponto de abrir mão dessas coisas para seguir a Ele? Só que daí a gente percebe uma coisa. Que Pedro estava mais preocupado com a escolha dos outros do que com a dele. Jesus acaba de dar uma decisão dele, Pedro, se você me ama de verdade, você tem que cuidar das minhas ovelhas. E aí o que Pedro faz? Tá bom, mestre, é verdade, eu vou fazer isso então, vou levar a palavra, vou fazer discípulo, vou cuidar das pessoas. Não, o que Pedro faz? Ele está ali, vê João passando, e ele? O mestre, e ele ali? Com ele o senhor não vai falar não? Está me dando esporro aqui e não vai falar nada com ele? Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes a gente está olhando para o nosso irmão, quantas vezes a gente está olhando para alguém e está pensando, olha só, e esse cara aí, ó, não quer servir a Jesus não, aí, ó, todo torto, todo errado. Olha esse aí. Esse aí se afastou de Jesus, ó. Vou nem falar. Esse aí saiu da igreja, agora só, vou nem comentar muito, vou nem falar muito. Já viu quanta empolgação que a gente tem quando a gente está olhando para o nosso irmão? Quando a gente está olhando para o nosso próximo, avaliando se ele está ou não fazendo a vontade de Deus? Mas e a gente? Sabe o que Jesus fala para Pedro quando Pedro fala de João? Jesus fala o seguinte, olha só, deixa ele lá. Se eu quiser, ele passa e vive eternamente, vive até os 200 anos. Não se preocupa com ele não, eu estou falando com você. Não se preocupa com ele, siga-me você. Eu estou dizendo para você, Pedro.
A escolha é sua, a escolha é pessoal. Não é João que vai tomar essa escolha por você, não é Tomé, não é Simão, é você, Pedro, eu estou falando com você. A escolha é sua. Eles, é outro papo, eles vão fazer a escolha deles, mas e você, qual é a escolha que você vai fazer? Hoje Jesus está te dando uma escolha, está te dando uma opção de escolha. Jesus mostra ali para Pedro que a escolha dele era individual, que ele não podia passar a culpa para João, que ele não podia passar a responsabilidade para João e falar, não, João, peraí, o mestre, e João? João também não está fazendo o que o senhor mandou, não. Aí, ó, João estava lá junto comigo no barco. Não, Jesus fala, olha, deixa João, é com você, você está fazendo o que eu mandei. Qual é a escolha que você vai tomar, Pedro? Diante de tudo isso, você sabe qual é a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? Qual é a conclusão que a gente pode tirar de toda essa situação? De toda essa história, de toda essa trajetória que Pedro teve ali? Sabe o que a gente pode concluir disso? Que Pedro sou eu. E é isso aí. Pedro sou eu, Pedro é você. Cada um de nós aqui somos Pedros. Sabe por quê? Porque para a gente é proposto isso também. Sabe por que cada um de nós somos Pedro? Porque, por muitas vezes, por não termos a presença de Jesus na nossa vida, por não sentir que Jesus está presente na nossa vida, a gente volta para o nosso antigo modo de viver. A gente volta a ter as velhas atitudes que a gente tinha antes de conhecer Jesus. Muitas vezes, por não sentir a presença de Jesus na nossa vida, a gente volta a viver sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, totalmente desorientado, até nós ficarmos tão distantes de Jesus, a ponto de não reconhecer mais Ele, assim como os discípulos. Você pode pensar, peraí, eu nunca vi Jesus pessoalmente, como é que eu vou reconhecer Jesus? Será? Quantas vezes a gente vai ficando tão distante de Jesus, tão distante, que a gente não reconhece mais Jesus em nada? Quer saber como? Quando você é abençoado no seu trabalho, e você acha que foi mérito seu. Você fala, não, é porque eu me esforcei, porque eu consegui. Quando você consegue passar um concurso que você queria, e você fala, nossa, eu estudei tanto, valeu a pena. Quando você finalmente consegue ter paz no seu lar, viver em paz com seus filhos, com a sua esposa, e você pensa, nossa, o meu esforço valeu a pena. E não reconhece Jesus ali. E não reconhece que foi Jesus que operou ali na sua vida. Não é verdade? Quantas vezes? Esse é o ponto que a gente chega. É por esse motivo que eu sou como Pedro, você é como Pedro. E porque diante de nós também é colocada a mesma escolha que foi colocada para Pedro. Você pode escolher seguir Jesus hoje. Ninguém está te obrigando, Jesus não está te obrigando. Ninguém. É uma escolha sua. Cabe a você decidir seguir ou não. Mas Jesus hoje nos desafia a tomar uma decisão. Uma decisão que é só sua. Que não é de outra pessoa. Você não pode pedir para o seu irmão, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu marido decidir por você. A decisão é sua. É uma escolha que só você pode fazer. Pedro pode ter se afastado de Deus a tal ponto de não sentir mais a presença de Jesus ali, de não reconhecer que Jesus estava ali, de voltar para a sua antiga vida, vivendo sem rumo, sem direção alguma, mas ele fez a escolha certa. Foi colocado diante dele a escolha. E ali ele reconheceu que estava distante de Deus, reconheceu que já não conseguia mais reconhecer Jesus, percebeu que estava voltando a viver a sua antiga vida, as suas antigas atitudes, e decidiu se voltar para Jesus mais uma vez,
para cumprir a missão que Jesus chamou ele. Hoje Jesus te convida a tomar essa decisão. Que decisão é essa? É a decisão de se arrepender, de entregar a sua vida para servir a Jesus. E você está muito enganado se você pensa que essa decisão, não, mas essa decisão é para o meu primo, é para o meu tio, é para o meu vizinho que não tem Jesus, que vai para o baile funk, que faz isso e aquilo, que está esperando o carnaval chegar. Não, essa decisão também é para você. Essa decisão também é para cada um de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui. Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na casa de Deus, mas já não reconheço as obras que Jesus está fazendo na minha vida. Estou aqui na casa de Deus, mas as minhas atitudes refletem a vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Eu estou aqui na casa de Deus, mas eu estou vivendo sem rumo, sem direção. Quando eu quero tomar uma decisão, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei qual escolha eu devo tomar. Eu peço a direção de Deus, mas parece que eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Isso é um sinal de que você precisa voltar para Jesus. Isso é um sinal de que você precisa se arrepender e entregar sua vida para servir a Jesus. Sabe o que a Bíblia fala sobre as decisões da nossa vida? Diz o seguinte: busca primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha só, me serve. Olha só, faz a missão que eu estou te dando. Cuida das pessoas que precisam do meu evangelho. Entrega a tua vida para me servir. E deixa que tudo na sua vida sou eu que vou cuidar. É quando Jesus está falando para Pedro: olha só, Pedro, você não precisa voltar para o mar para pescar, não. A missão que eu te dei foi outra. Cuida daqueles que precisam ouvir, que o seu alimento eu vou preparar. O seu alimento eu vou cuidar. Tudo que você precisar, eu estou cuidando. Antes mesmo dos discípulos chegarem na praia com peixe, Jesus já estava com peixe e pão esperando, assado pronto. Sabe o que isso significa? Que você não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar com as escolhas que você vai fazer. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou passar nessa prova? Serve a Jesus. De que vale o homem ganhar o mundo todo e a sua alma se perder? De que vai valer você ter o dinheiro para pagar as suas contas? De que vai valer você ter um dinheiro na poupança que dá para você comprar uma casa à vista, mas você não tem Jesus, você não tem certeza se Jesus está presente na sua vida? De que adianta você passar no melhor concurso do Brasil, ter uma carreira garantida, mas você não sentir a presença de Jesus na sua vida e ter aquela dúvida: se você morrer amanhã, será que eu vou estar com Jesus no céu? Será que eu vou encontrar com Ele na glória se eu morrer hoje? Essa é a pergunta que fica. Então não se preocupa com as outras coisas. A escolha que Jesus está te convidando para fazer hoje é entregar a vida para servir a Ele. A decisão é sua, não é de ninguém. E você não é obrigado a fazer essa escolha. Mas é um desafio que Jesus está te fazendo. Não faça a escolha errada. Escolha Jesus. Deixa Ele cuidar dos seus problemas. Deixa Ele cuidar da sua vida. E se entrega por inteiro para servir a Ele. Nesse momento o Ministério de Louvor vai estar louvando, entoando um louvor ao Senhor. Queria pedir que você se colocasse de pé. E se você conhece esse louvor, você também cantasse ele ao Senhor. Logo depois nós vamos estar orando e entregando a Deus essa sua escolha, essa decisão que você tomou nessa noite, que eu não sei qual é, mas você sabe e Cristo sabe. Só cabe a você essa escolha e essa decisão. Feche seus olhos nesse momento. Entrega agora a sua oração ao Senhor.
Entrega agora tudo aquilo que você deseja entregar nas mãos do Senhor. Aquelas suas preocupações que têm tomado o lugar de Jesus. Aquela coisa que tem tomado o seu coração, aquilo que tem tomado a sua mente e tem te preenchido por inteiro, te impedindo, te atrapalhando de servir a Jesus, de se entregar para servir a Ele por inteiro. Entrega isso na mão de Jesus nesse momento. Eu queria que você que tomou essa decisão de servir a Jesus verdadeiramente, você que nessa noite percebeu que precisa servir a Jesus de coração inteiro, você que nessa noite parou para refletir, será que eu amo Jesus verdadeiramente? Se eu amo Jesus verdadeiramente, porque eu não tenho servido, porque eu não tenho me entregado por inteiro? Se nessa noite você pensou nisso e decidiu que você quer servir a Jesus por inteiro, se entregar de verdade, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, como um símbolo de entrega, como um símbolo de entrega ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida para te servir. E para você também, que ainda não deixou Jesus entrar na sua vida, que ainda não deu lugar para Jesus entrar na sua vida, eu queria que você também colocasse essa mão no seu coração, como uma forma de entregar ao Senhor a sua vida a Ele. Tanto você que está aqui no templo conosco, como você que está ouvindo essa mensagem da sua casa, não importa se hoje, não importa quando você vai estar ouvindo essa mensagem, mas se você está ouvindo, põe a mão no seu coração, porque Jesus se faz presente em todo momento. Senhor, nós clamamos a Ti nesse momento, Deus. Nós clamamos a Ti, Jesus, que o Teu Santo Espírito possa encher os nossos corações. Senhor, pelo poder do Teu sangue, Jesus, pelo poder do Teu sangue, Pai, nós declaramos aqui que toda corrente, toda prisão, Deus, que nos impede de Te servir, vai ser quebrada agora, Jesus. Nós declaramos, Pai, que cada prisão, cada corrente, Deus, cada cadeia, Deus, que tem nos impedido de Te servir verdadeiramente, vai cair hoje, Senhor. Cada corrente vai ser quebrada hoje, Senhor. Cada maldição, Deus, cada coisa, Deus, que nos impede, seja luta espiritual, Deus, seja enfermidade, seja o que for, Pai, o Senhor vai derrubar nessa noite, Deus. O Senhor vai quebrar, Deus, o Senhor vai libertar, Deus, porque cada um dos Teus filhos que nesse momento está colocando a mão no seu coração, Deus, é uma forma de dizer: eu quero me entregar por inteiro, eu quero Te servir, Jesus, eu quero dar a minha vida para Te servir, Senhor. Então, Senhor, vai libertando, Deus, vai quebrando toda a corrente, toda a barreira, Pai. Se é preocupação, Deus, com o que dirão, com família, Pai, com a batalha que irão enfrentar, que cada um deles possa ter a ciência que o Senhor estará com eles, Pai. Que o Senhor diz: se entregue por inteiro e eu vou cuidar das tuas coisas. E eu vou cuidar, e eu vou estar à frente. Senhor, eu Te entrego, Pai, nessa noite, cada um aqui, Deus, que está com a mão no seu coração, Deus, declarando que quer entregar a sua vida por inteiro ao Senhor. Cada um que nessa noite está se rendendo aos seus pés, Deus, declarando o Senhor como Salvador das suas vidas. Cada um, Deus, que andou distante do Senhor e nessa noite está voltando para Ti, Deus, se entregando ao Senhor. Cada um, Deus, servo Teu, que percebeu que não estava se entregando por inteiro, mas agora quer se colocar diante de Ti, para Te servir por completo, Deus. Recebe nessa noite, Pai. Recebe nessa noite, Deus, e enche do Teu Espírito, Pai. Enche do Teu Espírito. Abre os nossos olhos, Deus. Nós não queremos mais passar pela situação, Deus, de andar sem orientação, sem saber o que nós estamos fazendo. Nós não queremos, Deus, chegar ao ponto de ver o Senhor e não reconhecer o Senhor, Deus. Mas agora os olhos de cada um de nós serão abertos, Deus, e nós veremos o Senhor em tudo, Pai. Nós veremos o Senhor em tudo, Deus, em cada atitude nossa, em cada escolha nossa, Pai, nós veremos o Senhor, nós veremos a Tua mão operando, Jesus. Nós nos entregamos nessa noite a Ti, Deus. Nós agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Agradecemos pelo Teu sacrifício em nosso lugar, pelo Teu sangue derramado por nós, Deus. Hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui, Deus, diante de Ti e declarar que nós somos livres, Deus, porque o Teu sangue nos libertou. Aleluia, Deus, nós Te agradecemos, louvamos e adoramos ao Teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar,
Que o Senhor possa derramar sobre você as maiores bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus.